Olá, muito bom dia. Agora faltam 33 domingos, isso mesmo, só 33 domingos para o seu nome, para a sua foto aparecerem na urna eletrônica e as pessoas poderem votar em você. Pois bem, o tema de estudo da nossa conversa de hoje é como escolher um partido político. Inicialmente você já pode estar se perguntando, eu realmente preciso entrar num partido político para me candidatar? A resposta é sim. O Brasil faz parte de um grupo pequeno de aproximadamente 9% dos países desse planeta, onde não existe a figura das candidaturas avulsas, ou seja, candidaturas de alguém que não está inserido num partido político. Vamos entender melhor o que é uma candidatura avulsa, exemplificando a partir de outros países. O atual presidente da França, por exemplo, ele elegeu-se sem estar atrelado a nenhum partido político. Até então, o então presidente da Alemanha foi também eleito sem estar associado a um partido político. Então, pelo mundo afora, a maioria dos países, mais de 90% dos países, permitem algum tipo de candidatura avulsa, ou seja, que pelo menos para parte dos cargos políticos, se não todos, o cidadão possa se lançar candidato sem que ele esteja filiado a um partido político. E qual é a vantagem disso, né? Digamos que nós tenhamos no Brasil determinados movimentos, muitas vezes até mais engajados do que certos partidos políticos, e que teriam muita representatividade na política. Um exemplo seria o Mulheres do Brasil, um movimento relativamente novo de mulheres empreendedoras que poderiam eventualmente decidir apoiar e eleger uma de seus membros para a política, para que elas se sintam devidamente representadas. Da mesma forma, a comunidade indígena, outras comunidades que se sintam não muito bem representadas na política, poderiam se organizar e propor a candidatura de alguém, muitas vezes até com muito mais representatividade do que nos modelos que nós temos atualmente por meio dos partidos políticos. Pois bem, essa discussão, se é bom, se é ruim que se tenha candidaturas avulsas, ela não faz parte da nossa temática, né? O foco da nossa conversa aqui é a sua candidatura. Então, para que nós não percamos, né, esse foco, essa discussão ela não será debatida aqui. Ela pode eventualmente ser utilizada até como uma bandeira de campanha, caso você decida apoiar alguma mudança na legislação eleitoral, no sentido de permitir candidaturas avulsas. Porém, essa análise não será feita nesse nosso estudo. Partindo então do princípio de que você precisa estar filiado a um partido político, vem a grande pergunta, né? A qual partido político se filiar no Brasil? Nós temos atualmente mais de 30 partidos políticos credenciados no Tribunal Superior Eleitoral, com uma diversidade de espectros políticos, ou seja, uma diversidade de ideologias, e cabe então a você, nesse momento, onde você deseja se candidatar, escolher algum desses partidos políticos. Como você vai fazer isso, então? Existem vários critérios para se fazer isso. O primeiro deles, embora seja algo extremamente simples, eu diria que é um dos mais efetivos, é lembrar das palavras de Jesus Cristo, que dizia: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, caso você tenha algum conhecido ou algum político, né, que seja uma referência ou nacional ou regional e com o qual você se identifica muito, não no sentido de torcer pessoalmente por ele, pela vida dele, mas no sentido das suas ideias, do que ele defende, e isso vai ser uma ótima sinalização sobre que tipo de partido político mais é adequado para você. Então, num primeiro momento, eu sugeriria fortemente você pensar se existe algum político atuante
ou um grupo de pessoas com as quais você se identifica, independente dessas pessoas estarem ou não no poder, independente delas terem uma chance maior ou menor de ganhar. O mais importante é que você busque partidos que coadunem, que combinem com a sua forma de pensar, porque senão pode acontecer algo muito perigoso, né? Lá na frente, se você busca um partido apenas para se candidatar, sem observar a natureza do partido, sem observar se ele combina com as suas ideias, lá na frente você poderá ouvir algo do tipo: se você tem esses pensamentos, o que é que você veio fazer nesse partido? Porque diante de mais de 30 partidos políticos, nós temos diferentes linhas de raciocínio, diferentes linhas ideológicas. Então é importante que você vá para algum que seja um pouco próximo da sua forma de pensar, né? Com certeza não haverá apenas um partido político capaz de acolher as suas ideias, a sua linha de raciocínio. Muito pelo contrário, dentro de um próprio partido político é natural que haja diferentes formas de pensar, diferentes lideranças, diferentes ideologias. Porém, pelo menos naqueles princípios básicos, é importante que vocês tenham alguma convergência. Senão isso pode caminhar lá na frente para algum caso de infidelidade partidária, onde você vai está se deparando com situações em que deseja ir por um caminho totalmente diferente daquele defendido pelo seu partido do ponto de vista ideológico. Então, isso precisa ser evitado. Então, repetindo, o primeiro passo, que embora seja muito simples, talvez seja um dos mais efetivos, é você procurar se espelhar na ideia de pessoas com as quais você se identifica, né? Do ponto de vista de valores, de ideologias, de propostas para o país. Caso isso não esteja claro, não seja o suficiente, eu quero apresentar aqui um pouco sobre teorias relativas ao espectro político, né? Eu vou apresentar uma bússola política para que possa lhe servir de base nessa orientação. Lembrando que qualquer classificação de natureza política sobre os partidos, ela sempre tem que ser vista com muita reserva, com muito cuidado. Por quê? Justamente porque os partidos, embora sejam muitos, eles envolvem uma diversidade de pessoas e que representam muitas vezes momentos políticos, ou seja, muitas vezes você tem no mesmo partido pessoas com pensamentos diferentes ou que se comportam de forma diferente de acordo com um determinado momento político, tá bem? Então, dito isto, eu queria apresentar aqui dois grandes eixos, digamos assim, de classificação dos partidos políticos. O primeiro deles é de natureza econômica, ou seja, é um eixo onde se leva em consideração a postura dos partidos políticos no que diz respeito à temática da economia de um país. Então existe uma grande classificação entre esquerda e direita. Não vamos entrar aqui nos aspectos históricos do surgimento dessa classificação, isso remete ao século XVIII na França, mas o fato é que atualmente considera-se como um pensamento de esquerda aquele de que o Estado ou o governo ele deve estar mais presente na vida das pessoas do ponto de vista econômico, ou seja, interferir mais na vida das pessoas. Então é mais comum para pessoas que têm esse pensamento de esquerda acreditar que é melhor ter mais empresas estatais, mais serviços públicos sendo administrados, sendo geridos, sendo providos até por empresas públicas, tem-se uma carga tributária maior e o Estado ou o governo interferindo mais na vida das pessoas, ou seja, dando mais norte, né, para a vida dessas pessoas. Por outro lado, considera-se como um pensamento de direita aquele que entende que as pessoas por si só, elas na sua liberdade têm mais condição de trilhar os caminhos de maior sucesso para as suas vidas. Então as pessoas que têm esse pensamento mais de direita, elas entendem que
a intervenção do Estado, tentando tutelar, digamos assim, as pessoas, pegar pela mão demais, isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, essas pessoas de pensamento de direita, elas entendem que o cidadão, ele tendo menos impostos, mais dinheiro para si, ele conseguirá gerar um resultado melhor para a vida individual dele e, consequentemente, para o país, do que por meio da intervenção do Estado, né? Então, é claro que uma interpretação como essa, né, entre simplesmente esquerda e direita, ela não representa tudo que nós temos no nosso país. Nós temos partidos ditos de direita que em determinadas questões têm posicionamentos mais voltados para o que seria considerado uma postura de esquerda e vice-versa, né? Por isso que eu peço que se tenha muito cuidado nessas classificações. Outro eixo que se deve levar em consideração é um eixo de natureza mais social, né? É um eixo que leva em consideração a classificação entre partidos conservadores e progressistas. Não vou entrar em detalhes sobre as origens dessas nomenclaturas, mas o que ocorre hoje, basicamente, é que se entende que, do ponto de vista social, do ponto de vista de costumes, as pessoas ditas conservadoras, elas são mais resistentes ao reconhecimento de questões como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre outros aspectos mais, digamos assim, inovadores do ponto de vista dos costumes, da moral e da organização social. Já as pessoas ditas progressistas, elas entendem que tudo na vida é uma espécie de evolução, né? Não só nos costumes, mas nos pensamentos, e que é natural que se dê vazão a novas aspirações que surgem, sejam nos costumes, sejam em ideias de outras naturezas. Então, costumeiramente, embora não exaustivamente, partidos tidos como de esquerda são mais vistos como aqueles que detêm mais ideias progressistas, ou seja, eles estão mais abertos a certas discussões de natureza social, moral e até religiosa. Já os partidos tidos como conservadores, geralmente os pensamentos, tidos como conservadores, geralmente estão mais associados às pessoas que se declaram como de direita, ou seja, que entendem que se nós temos um mundo resultado de tudo que aconteceu e que há muito tempo já se está dessa forma, certos valores devem ser preservados, aqueles que já se mostraram como valores de sucesso, e que essas conquistas ou esse status ele deva ser preservado. Pois bem, dentro dessa bússola política, né, baseada nesses dois eixos de natureza econômica e social, eu apresento aqui um estudo feito em 2017 pela agência de notícias BBC Brasil. O que foi que essa agência de notícias fez? Ela tomou como base votações na Câmara dos Deputados para fazer uma análise desse espectro político, ou seja, sob o ponto de vista dessa bússola política, desses dois eixos, para fazer uma análise do posicionamento dos deputados e, consequentemente, dos partidos. Então, eu apresento aqui para vocês o resultado desse estudo, né, que vai apontar aí, em princípio, como se comportaram os representantes desse partido a partir da temática de problemas de natureza econômica e social. Aqui é apenas um exemplo, né? É algo que tem que ser visto com muita cautela, pois representa um retrato de um momento do nosso país e que não necessariamente vai se repetir sempre. Mas como nós não temos praticamente critérios muito sólidos para analisar os partidos políticos no que diz respeito às suas ideologias,
eu entendo que pelo menos tem uma utilidade basear-se um pouco nesse retrato, né? Ele pelo menos vai lhe ajudar a se orientar sobre se um partido é mais voltado para a esquerda ou mais voltado para a direita. Por que é que eu trago aqui essa reflexão? Porque nós temos inúmeras instituições de pesquisa, de estudo, que já fizeram classificações sobre os partidos políticos e basicamente nenhum desses estudos converge entre si. Ou seja, um determinado analista político entende que partido A, B e C é de esquerda ou tem um pensamento progressista, ao passo que outros estudiosos entendem que esses mesmos partidos eles estão muito mais voltados para o espectro da direita do que da esquerda. Então, repito, essas análises têm que ser vistas com muita cautela. Dito tudo isto, qual é a minha sugestão? É que você faça a sua análise, né, levando em conta esses fatores. Primeiramente, sobre pessoas, sobre políticos que sejam referências, né, que combinem com a sua forma de pensar, no intuito de fazer uma lista de 5 a 10 partidos que sejam, na sua visão, aqueles com quem você mais se identifica. Então, eu sugiro que você faça essa lista de 5 a 10 partidos e com um critério de preferência, ou seja, em princípio, aquele partido que está em primeiro lugar na lista é o seu partido de preferência. No domingo seguinte, nós vamos trabalhar a questão de como você vai se apresentar para esses partidos. E qual a importância de você ter uma lista? Porque uma lista das suas preferências partidárias. Porque durante a sua conversa com os partidos políticos, a depender do cargo que você pleiteia, você pode ouvir respostas do tipo: não, nós já estamos com todas as vagas preenchidas, ou tem apenas mais 2 vagas preenchidas para as candidaturas. Então, é importante que você tenha referências de alternativas. Esse é um ponto. E outro ponto é que nas suas conversas com os partidos, eventualmente você pode identificar que a sua linha ideológica, que a sua forma de pensar, que suas propostas não casam com a linha ideológica do partido. Então é importante evitar, né, essa continuidade, né, essa relação com esse partido desde já. O mais importante, repito, não é que você procure um partido maior ou menor, ou que tenha mais chance de lhe fazer vencedor. O mais importante é que você busque um partido que combine com a sua forma de pensar, que vale apoiar na defesa dos seus pleitos, na defesa das suas promessas de campanha, daquele problema que você quer tratar sobre o cenário nacional. Então, dito tudo isso, eu me despeço aqui, né? E até o próximo domingo, onde nós vamos tratar da organização da sua apresentação para esses partidos políticos. Muito obrigado e uma ótima semana.